Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, né? Livro de 2 Reis, capítulo 22 ao capítulo 25, encerrando assim mais um livro da Bíblia. E agora a história de um rei excepcional que começou a reinar com 8 anos de idade, Josias. E ele fez tudo aquilo que era certo, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era correto diante de Deus. Isso nos ensina uma coisa: sempre há tempo de mudança, sempre há tempo de restauração. Toda a história de Israel, ela tem um propósito: nos ensinar. Leia 1 Coríntios 10, para que a gente não cometa os mesmos erros que eles cometeram e acerte e possa acertar naquilo que eles acertaram. Então você deve prestar atenção nessas histórias, porque a igreja é um reflexo de Israel. E Israel nessa época, né? Judá no caso, Israel já havia sido levado cativo pelo rei assírio. E agora Judá, que estava também numa situação deplorável. Quando você lê esse final do livro de Reis, você vê o que virou o povo de Deus. O povo de Deus na idolatria. O povo de Deus no sincretismo religioso. Havia o templo do Senhor, mas havia templos a Astarote, a Baal. O povo de Deus fazendo sacrifício humano, a terra cheia de feiticeiros. Tudo aquilo que Deus mais abominava, o povo de Deus estava fazendo. Hoje temos que vigiar, porque a igreja está ficando igual a Judá dessa época. O sincretismo religioso no nosso meio, disfarçado. Trocaram os nomes, mas são as mesmas coisas. A festa junina, travestida de festa gospel. As luzes, as igrejas pretas, cheios de canhão de luz, como se fossem boates. Os altares completamente contaminados com artistas gospels, que são ídolos. Pastores que não apacentam mais as suas ovelhas. Criaram uma nova doutrina, um novo evangelho, que não é o evangelho da renúncia, que não é o evangelho da cruz, que não é o evangelho de negar a si mesmo. Então nós temos que vigiar. O diabo, ele conhece o homem desde a fundação do mundo e ele sabe aonde pegar. E o problema com ele não é o mundo jaz no maligno. Mas o problema deles são as pessoas de Deus, as pessoas que têm poder para destruir, para aniquilar o seu império. E agora você está vendo um rei que resolveu, né, mudar. Ele manda restaurar todas as coisas. Ele volta, destrói, derruba tudo e tira toda a idolatria, todo o sincretismo. Ele volta, pega o livro da lei do Senhor. Olha que interessante. O livro da lei que estava julgado num canto, ele agora manda pegar aquele livro, ler naquele livro, e quando ele lê aquele livro e vê que tudo está errado, ele rasga suas vestes, ele se humilha, ele ora, e ele manda consultar a Deus, ele manda o povo, ele manda os sacerdotes, a profetisa Hulda, e perguntar a ela. E a profetisa diz que Deus vai destruir aquele lugar, que a ira dele se acendeu, mas nos dias dele vai ter paz, porque ele se humilhou, porque ele restaurou, porque ele voltou, porque ele buscou o Senhor, porque ele está tentando, está fazendo tudo o que é certo. Nos dias dele, Deus não ia trazer o mal sobre aquele lugar. Isso nos mostra outra coisa. Sempre há tempo de mudança, de restauração. Hoje a minha oração é para que a igreja retorne para a Bíblia. Igual Josias fez, ele leu lá e restaurou. Nós temos que voltar para o Evangelho de Cristo. Nós temos que voltar para aquilo que está escrito. Em Romanos 12:1 diz o seguinte: Paulo diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e a nossa regra de fé é a Bíblia. Jesus falou em Mateus 10, leia de 37 a 40. Se você quer vir após ele, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o.
siga-o. Quem quiser perder, ganhar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses últimos capítulos de Reis são uma reflexão para que você hoje também, como Josias, verifique na palavra aquilo que está errado na sua vida. Que você examine aonde você congrega, veja o que está errado, procure o seu pastor, fale com ele, isso aqui não condiz com as escrituras. Que você ore para que haja uma mudança, para que haja uma restauração, para que haja uma volta para a palavra. E que o seu pastor, aqueles que dirigem aonde você congrega, sejam igual Josias, se humilhem, orem e retornem para a única e verdadeira regra de fé e prática, a Bíblia. Esse rei então fez tudo o que era correto diante do Senhor. Mandou agora que pegasse o dinheiro para que pudessem reformar a casa do Senhor. Entregou esse dinheiro na mão dos sacerdotes, dos levitas, dos construtores, para que restaurassem tudo aquilo que estava errado na casa do Senhor. Tirou toda a idolatria de dentro da casa, quebrou, tocou fogo em tudo. No capítulo 26, ele vai levantar e vai restaurar a aliança dele e do povo com o Deus de Israel. Pegou lá o livro da lei e restaurou a aliança. Aquele povo foi chamado para ser um povo santo, separado, para não se contaminar. E hoje você, igreja, tem que restaurar a aliança. Tem que voltar à prática das primeiras obras. Leia Apocalipse, o que Deus fala. Jesus fala para a igreja em Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vê onde você caiu e retorna, senão eu movo o seu candeeiro. Se você não sabe o que é o candeeiro, é a luz, é o Espírito de Deus que vai ser tirado. Quando a igreja hoje precisa fazer boate gospel, precisa colocar pregadores coaches, precisa colocar cantores famosos, significa que não é mais o Espírito de Deus que está ali com aquelas pessoas, mudando a vida daquelas pessoas, trazendo as pessoas para cultuar a Deus, mas são os shows, o circo e o palco, pastores piadistas gospels que falam pornografia no púlpito. Leia a história de Israel, porque a igreja é uma repetição. Precisamos de homens de Deus como Josias. Limpou a casa de Deus de toda idolatria, tirou todos os sacerdotes pagãos, tirou tudo, limpou, restaurou tudo, foi para dentro de Jerusalém, para os montes, acabou com os sacrifícios nos montes, o culto aos deuses pagãos, que até Salomão tinha construído altares para Moloque, para sacrifício humano. E agora esse rei, que começou a reinar com 8 anos, faz tudo aquilo que é bom diante de Deus. E Deus fala com ele: nos seus dias, você não verá a destruição que trarei sobre esse lugar. O interessante é que a igreja passa pela grande tribulação. E em Malaquias, capítulo 3, 16 a 19, fala que aqueles que temem ao Senhor serão poupados como Josias foi poupado de ver toda essa grande destruição que viria sobre Judá. E agora a Bíblia diz que ele vai entrar em uma guerra contra Faraó Neco, e Faraó Neco vai matar ele, e ele vai descansar com seus pais, mas não viu a grande destruição que viria. O seu filho vai reinar no seu lugar e vai fazer tudo que era mal diante do Senhor. E Deus vai mandar também o Faraó em cima dele. E depois do Faraó vai vir Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vai destruir a cidade, destruir o templo, levar todos os utensílios do templo para a Babilônia. Vai levar o povo para o cativeiro, vai fazer um grande morticínio. Antes disso, vai sitiar a cidade durante 2 anos inteiros, ninguém entra e ninguém sai. E quando a fome apertar, o rei que está lá, constituído, ele vai tentar fugir. E a Bíblia diz que Nabucodonosor vai pegar ele e os seus filhos, vai matar os seus filhos na presença dele. Depois vai vazar os seus 2 olhos. Olha o preço da desobediência, a morte da família,
a cegueira espiritual, e ele vai morrer na Babilônia cego, né? A desobediência, ela tem um preço caríssimo. E quando a liderança promove essa desobediência, traz a morte espiritual aí, no caso hoje dos seus filhos, e aquele líder passa a ser um líder cego, né, que leva as ovelhas para dentro do abismo. E Nabucodonosor, então, vai completar todo o morticínio, vai haver as deportações, vai deixar na cidade somente os pobres, aqueles para tomar conta das vinhas, e os reis de Israel serão mortos ou serão levados para o exílio, e ali vai vir o filho de Nabucodonosor e vai terminar todo o trabalho. Essa história é uma história verídica que aconteceu em cima do povo de Deus. A Bíblia fala sobre uma grande tribulação que virá sobre a terra, sobre um homem semelhante a Nabucodonosor que vai dizer que é Deus, o anticristo, e ele virá, mas há uma esperança para aqueles que temem o Senhor, que serão particular tesouro nesse dia, porque Deus vai poupar a eles como poupa o filho que o serve. Isso está em Malaquias. Deus fez isso com Josias e vai fazer isso também com aqueles que temem o Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, te livre de todo mal, em nome de Jesus. Um grande abraço.